meu, porque aqui tudo estava com sinal do Wi-Fi e o do computador caiu. O meu também. Estranho, né? Bom, Vai. olá, agradecer aí a professora Andréia pelo convite, né, companheira do GIAP, né, muito embora nós estejamos um pouco distantes aí devido às situações, mas sempre nos comunicando no que é possível. E que espero, né, em breve a gente está superando. Não sei qual será o tão breve, né, porque algumas expectativas são mais otimistas e outras nem tanto, né. Bom, como a professora Andréia colocou, né, eu sou professora, sou docente do curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, fui aluna de lá, né, aluna egressa, e há 25 anos que estou como docente no curso, né, e há 2 anos estou como diretora do curso. E aí é mais um desafio durante esse período agora de pandemia, né, estar exercendo um cargo na gestão, né, porque além das atividades docentes, estar numa situação, num cargo de gestão nesse período, são muitas decisões a serem tomadas, né, e que nos demanda bastante tempo, né? Como boa parte das pessoas devem saber, a UERN foi a primeira instituição de ensino do Estado que suspendeu suas atividades, né, em pleno domingo, dia 15 de março, eu comecei a receber mensagens, né, na semana anterior, no âmbito da UERN, tinha sido criado uma comissão para discutir a questão da pandemia no âmbito da instituição. E aí, durante o final de semana, essa comissão decidiu a questão das atividades. Né, isso se deu no domingo, então, no dia 16, nós já não teríamos mais nenhuma atividade presencial. Contudo, nós que fazemos parte do corpo docente do curso, resolvemos nos reunir no dia 16, uma segunda-feira, pela manhã, para deliberarmos algumas questões, né? Então, assim, era tudo muito novo. Como resolver tudo à distância? Né? Uma notícia que nos tinha chegado a menos de 24 horas. Enfim, nos reunimos, né? Saímos daquela reunião achando que a suspensão das atividades se dá por, no máximo, 1 mês, 2 meses, né? E as coisas foram se desenrolando, né, da forma que todos nós já conhecemos, né, pelo menos aqui no âmbito do Estado, mês após mês, sempre se tinha uma portaria adiando, né, o reinício das atividades, e eu acho que com 4, 5 meses depois é que, de fato, se viu que não tinha condições, né, e aí foi quando se deliberou pelo início do semestre das atividades de ensino de forma remota, né? E aí eu estou enfatizando de ensino, porque aí eu vou já esclarecer, não é? Boa parte das instituições né, pelo Brasil afora, algumas já tinham voltado às suas atividades de forma remota, né? E a universidade tem uma particularidade, porque, diferentemente das federais, nós sempre tivemos uma estrutura bastante sucateada, não é? Se alguns colegas reclamam de algumas situações, né, principalmente em termos estruturais dentro das federais, vocês não queiram imaginar o que é dentro de uma universidade do Estado, que sempre foi negligenciada, né, pelos governadores, né? Entra governador, sai governador e, infelizmente, a universidade ela não tem sido prioridade pelos governos, né? E, aliás, volta e meia a gente escuta na imprensa que a universidade é um peso para o Estado,
né, e que deveria ser privatizada. E aí, quando a gente se apropria dos dados, a gente vê que a despesa do Estado para com a universidade é bem ínfima, né? Praticamente o custo de uma folha mensal de toda a universidade é praticamente o custo que o Estado paga para manter o Arena das Dunas. Né? Então, por aí a gente tira que, de fato, a prioridade é muito insignificante para o Estado. Bom, voltando, né, para a questão central, que é a questão da pandemia, e aí centrando nessa questão, por que eu disse retornar às atividades de ensino? Né? Nós que estávamos em cargo de gestão, nós não paramos, né, em momento nenhum, durante os 5 meses em que as atividades de ensino foram suspensas. Colegas que fazem pesquisa, colegas que fazem extensão, trabalharam intermitente, né? Não teve folga, como alguns dizem, né? Era fácil a gente escutar, fácil e difícil de assimilar o discurso que muitas vezes nós escutávamos, que os professores estavam ganhando e não fazendo nada, né? E aí, eu acho que nesse quadro de professores que estão basicamente só com ensino, é uma minoria, né? A maioria de nós trabalhamos, e teve também a pós-graduação, né? Parou as aulas, mas não paramos as bancas, não paramos as orientações, não paramos as qualificações, né? E aí, por aí já se tira um pouco do que, particularmente, me senti sobrecarregada, né? Se adaptar a um novo cenário, fazer cursos de capacitação, né, para a gente dominar minimamente possível as novas técnicas, para quando as aulas retornassem, a gente tivesse pelo menos um mínimo de traquejo, vamos dizer assim, metodológico, para ministrarmos nossas aulas. Né? Mas, ao longo de todo esse período, de fato, eu não parei. E aí, paralelo a isso, tem as questões pessoais também, não é? Na reunião, especificamente do dia 16 de março, né, nós tínhamos 2 colegas que estavam bastante gripadas, né, e que no dia seguinte a gente soube que elas estavam com suspeita de Covid porque tinham tido contato com outras pessoas. Né? E qual não foi assim a surpresa que poucos dias depois nós tínhamos 2 colegas da universidade internados, né, em estado grave, e aí um deles foi o primeiro óbito aqui no Rio Grande do Norte, no estado de Covid, né, que é o professor Luiz de Souza, foi a primeira vítima do Covid aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu, assim como vários outros colegas, ficamos bastante abalados. Eu, particularmente, eu passei uns 2 meses, assim, era trabalhando, mas naquela sensação de que parecia que não estava nesse mundo, né? Noites de insônia, era muito chá de camomila, né? Noites mal dormidas, pouca produtividade, não que eu tivesse fazendo uma cobrança de ser produtivo, né, mas era o mínimo possível, né, nem mesmo um livro, assim, de ficção, de alguma coisa, assim, que não fosse acadêmico, eu me sentia confortável, né, foram momentos de tensão, de fato. Né, e assim, oi. Uma coisa que tu vê, como cada pessoa, você falando, eu estou pensando como eu reagi, né? Eu tive parente que eu perdi durante o Covid, e a forma que eu encontro de me equilibrar é numa compulsão por leitura, que tu vê que aquilo não está normal, sabe?
É, É uma coisa meio louca, assim, meio como se fosse para ocupar a mente. Andréa, quando foi na primeira semana de suspensão das atividades, né? Então, assim, o meu agir era muito automático no sentido de colocar em ordem, pelo menos, as questões administrativas, né? Porque enquanto diretora, eu tinha que dar um certo ordenamento, assim, aos colegas, ao pessoal técnico administrativo, que é que cada um podia, né? Então, assim, fiquei muito naquela coisa. E na semana seguinte foi quando eu me debrucei, assim, para ter uma leitura mais atenta, foi na correção de uma monografia, porque tinha uma orientanda que ela estava no processo de escrita de monografia, e eu tinha ficado de dar retorno a ela na semana de suspensão das atividades. Então, aquilo na segunda semana de suspensão das atividades, né? E outra coisa, nessa segunda semana, eu estava com sintomas também, né? E assim, era aquela coisa, o corpo dolorido, a garganta meia dolorida, umas dores nas costas, falta de ar, mas eu assumi como uma responsabilidade a finalização daquele trabalho, que foram 5 dias assim de trabalho, que em dias normais eu teria feito em 2. Mas é aquela coisa, era ao mesmo tempo, era uma compulsão para ler, mas assim, você o que eu estou chamando de produtivo era isso, de que assim, nenhuma correção eu estava conseguindo fluir, não estava Eu sei. conseguindo, né? É. Produzir não é aquela coisa do produtivismo, mas assim, eu digo, meu Deus, uma correção de uma monografia, uma coisa que, um assunto que eu gosto, que, né, enfim. Comigo, sabe, Márcia, eu tive uma sensação no início, agora já passou, graças a Deus já passou, do que eu pesquiso, do que eu estudo, ouvindo, que também não foi só o contexto da pandemia, também esse contexto do presidente, né, e as falas balbúrdia, na época daquele ministro, falando aquelas coisas todas, uma sensação de que eu tinha que jogar a toalha, assim, sabe? Olha, não dá, eu não tenho força mais para combater. Aí eu queria só te fazer uma pergunta que é uma coisa que tem eu estou cada dia mais convencida que a nossa postura diante nossa postura de professores, né? Da básica, superior, ela está sendo uma demonstração de força e de resistência e eu acho que essa coisa da gente passar por cima de todos esses sentimentos que a gente está passando é um sinal de força, sabe? Eu acho que um dia, quando forem escrever essa história, vai estar registrado essa nossa resistência de ocupar esse espaço que a gente nem domina tanto, mas para não deixar a peteca cair. Eu não sei se eu estou sendo Isso. muito utópica, queria também te ouvir ainda só para tu pensar junto comigo aqui. Certo. Só assim, concluindo o pensamento, né? Então, nos primeiros momentos, era uma sensação de que, assim, parece que suas energias tinham sido sugadas, né? Exatamente. Mas aí, depois de uns 2 meses, parece que a coisa, né, foi amenizando, no sentido de que você vai internalizando aquela realidade, né? E, tipo assim, eu preciso, né, tomar pé da minha vida, né? E assim, André, eu acho que, de fato, nós, da educação superior, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Não é? Muitas reflexões me passavam, e eu acho que, assim como você, angustiada, não de todo esse cenário pandêmico, não é? Se essa é uma palavra correta, e a gente está nos deparando com esse cenário político, não é? E que eu sempre tenho dito para os meus alunos e orientandos, né? Eu acho que a universidade é uma das principais instituições que têm sido atacadas, não é? Porque
essa equipe que está aí, essa equipe de governo federal, ela não é boba. Uhum. Ela não é boba, né? Ela sabe que é dentro da universidade, a partir da universidade, que as coisas podem pipocar, né? Exatamente. Então, não é à toa que está sendo tomado, ele está concedendo posse, né, o que nunca aconteceu na nossa história, aos reitores que estão na terceira colocação das listas tríplices, né? Exatamente. Alguns não estão nem na lista, né? Eu acho que foi o caso aqui, eu não me lembro se foi da Paraíba, que para compor a lista ele teve que entrar na justiça, teve um meio de campo aí que eu não sei bem explicar em detalhes, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente se desanima, né, por todas essas questões, mas ao mesmo tempo aquela indignação parece nos revigorar. Né? E Exatamente. aí a gente, de fato, tem dias que é preciso a gente se recolher, reoxigenar, né, Exatamente. para levantar a cabeça e seguir adiante. Né? E assim tem sido um pouco disso, pelo menos no meu colegiado, né? Que nós somos muito... temos uma relação muito boa, né? No sentido de que, assim, na hora que tem um que se sente que está para baixo, aí o outro vem, né? E a gente consegue ir se superando, né? Porque também dentro, além desse contexto externo, né? Nós temos toda uma complicação também administrativa interna na UERN, que às vezes me desanima, né? Às vezes, a gente mesmo no meu colegiado, eu digo, meu Deus, a gente tem esse custo externo e as pessoas internamente ainda ficam atrás de problemas quando poderíamos não ter, de estarmos mais unidos, né? Gestão superior com as bases, mas, enfim, esse é um pouco do cenário. E, em meio a tudo isso, né, quando algumas atividades foram voltando para uma normalidade dentro da atividade remota, né? Muitos de nós fizemos cursos, como eu já coloquei, para nos as novas metodologias, mas de fato é um trabalho desgastante, né? E às vezes eu digo assim, a sala de aula, para mim, não tem sido tão penoso, porque pelo fato de estar na gestão, eu só estou com 4 horas de sala de aula na graduação, né? E é uma turma pequena. Eu consigo interagir bem com a turma, mas eu sinto falta da sala de aula. Não é a mesma coisa. Você está no corpo a corpo, não é? No corpo a corpo, o diálogo, ele flui melhor, né? A vivência que as meninas, algumas colegas dizem, ai, que saudades dos nossos corredores, do nosso cafezinho, dos nossos bate-papos na copa, na cozinha, né? Então, tudo isso é parte da nossa sociabilidade que nos foi arrebatada. Exatamente. Né? E isso faz falta, né? Isso faz falta da nossa convivência. Então, assim, a sala de aula, no meu caso específico, né, eu tenho conseguido um bom andamento, né, mesmo com todas essas questões da falta de vivência do calor humano, não é? Mas o desgaste de você estar praticamente 10 horas, 12 horas em frente para uma tela, fazendo todas as suas atividades de frente para uma tela, é exaustivo. Né? E aí, assim, tanto físico como mentalmente. Né? Físico, porque, né, no caso, eu e meu marido, que estamos em home office, a gente já teve crises de coluna, não é? Necessário fazer fisioterapia mesmo.
E psicológico, tanto por essa questão, né, de você, se você se sentir sempre numa redoma, sem ter esse contato com o outro do calor humano, não é? Como essa questão, né, da tela, que isso também é prejudicial fisicamente, né, eu vi até algumas reportagens, isso é ruim para a visão também, né? Então, assim, é uma série de questões que, se a gente for listar, é uma infinidade de complicadores que futuramente teremos as repercussões, né? No caso da UERN, a gente tem ciência, né, de colegas que já tinham problemas de depressão, né, alunos também, e que durante esse período se intensificou, né, essas questões. Né? Se a gente que acha, né, que é mais ou menos normal, nos sentimos com uma série de questões, né, e aí é muito triste, né, saber que colegas nossos estão passando por problemas de dificuldade. E tem outra. Eu tenho colegas também que têm familiares doentes, têm pais idosos, eles viraram, elas viraram cuidadores de seus pais, né? Então, assim, é uma sobrecarga de trabalho no âmbito doméstico, né? E meu colegiado, que é majoritariamente mulher, sente isso, né? Culturalmente, nós mulheres terminamos por absorver mais carga doméstica do que o homem, né? Por mais que nós resistamos em ter que dividir as tarefas, mas sempre há uma sobrecarga de trabalho maior para a mulher. Né? Quantas vezes eu tive que estar em reuniões e tirava a imagem e o som para ir adiantar um almoço. Quantas reuniões eu tive que fazer isso? Quer dizer, até porque eu não sei, mas eu acho que também nós mesmas e mesmos, a gente também se penitencia, né? Porque eu participei de uma reunião ontem e terminou quase 1h da tarde, sabe? Então, uma reunião que começou às 9h. Aí, quer dizer, nós mesmos não damos, não, gente, nós vamos até aqui, vamos deliberar até aqui. A gente vai até o máximo que o nosso organismo aguenta. Eu saí com o pescoço doendo, saí com a coluna doendo, entende? Porque, quer dizer, e a gente... Eu não sei, a impressão que eu tenho é que nós estamos querendo trazer uma normalidade, entre aspas, para um contexto completamente atípico. Isso. E que não está havendo uma... Isso é a minha leitura, sabe, Márcia? E não está havendo um olhar para o momento de excepcionalidade. É como se já tivesse meio que acomodado, é isso aí mesmo, e aí a gente tem que resolver isso, a reunião nem que termine 1h da tarde, mas tem que ser resolvido. Gente... gente, no nosso colegiado, a gente tem tentado se policiar, né? Mas aí, assim, são várias reuniões, né? Por exemplo, eu que estou no cargo de gestão, aí às vezes aparece uma reunião com chefia de gabinete, com reitoria, com o Consune, porque é aquela coisa, quem está só com o ensino, né, tem uma penalidade muito grande de estar ali tendo que administrar várias salas de aula, né? No meu caso, que estou com uma sala de aula na graduação e estou com uma atividade coletiva na pós, que é o seminário de dissertação, aí é uma vez por semana também, mas aí eu me desdobro em várias reuniões, em várias instâncias, né? Seja com a reitoria, seja com a chefia de gabinete, seja com o Consune, né? Porque todo diretor tem assento, né? Já certo nas reuniões de Consune. Aí tem reunião de fórum de diretores, aí é reunião de departamento,
Se for da unidade de ensino da faculdade, não é? Aí sou eu que chamo a reunião, que é o CONSAD, que é o Conselho Administrativo, faço reunião com técnicos, aí a gente está no processo de reforma curricular, e dia de segunda-feira à tarde, aí tem reunião do NDE, então, assim, já é tudo encaixadinho. Segunda de manhã, aula, segunda à tarde, NDE. Terça de manhã, orientação com os alunos de PIBIC, terça à tarde é o que, às vezes, qualquer reunião de departamento, aí já é para terça à tarde. Aí, quarta à tarde, já é certo o seminário de dissertação. Então, assim, vai aparecendo, né, essas outras reuniões pingadas, que tem hora que não cabe dentro da sua. E aí você termina a sua jornada de trabalho para o sábado e o domingo. Exatamente. Não é? Ou então para depois das 7 da noite. Ontem mesmo eu dou aula quinta, minha aula à noite, termina 10 horas. Só que eu terminei um pouco adrenalina, um pouco alta, não consegui dormir, aproveitei para ler um capítulo que vai do meu orientando. Quer dizer, você está entrando nós ritmo. mesmos estamos entrando num ritmo que a gente precisa se policiar. Porque eu estou sentindo assim, no corpo, no pescoço, na coluna, na perna. Quer dizer, e a gente, talvez isso deveria ser um ponto de discussão nossa, abrir um momento para a gente se frear em termos de link de reunião, de não ser tão semanal, a gente mudar coisas que eram semanais, virar quinzenais. Eu digo, se isso fosse se perpetuar para o ano que vem, entendeu, Márcia? Eu tenho pensado muito nisso. E assim, o meu curso, no caso, ele funciona manhã e com algumas atividades à tarde, né? Que são reuniões de pesquisa, grupos de pesquisa, ou de mestrado. E aí eu estou me acordando muito cedo. Eu passei ainda alguns dias ficando, trabalhando até... Aliás, vez ou outra eu ainda me pego trabalhando até 8 da noite, ou seja, começo de manhã, por isso que eu digo, às vezes são 10, 12 horas de trabalho no dia. Exatamente. Né? E não dou conta. E, assim, eu estou na direção do curso e eu não quis abrir mão do que, para mim, é primordial, são as minhas pesquisas. Então, de fato, eu estou sobrecarregada, porque, na minha cabeça, a direção, ela é algo... Eu estou, mas eu não permanecerei. Contanto, minhas pesquisas, né, minhas atividades, outras com bolsista, orientações, elas vão permanecer. E aí, a gente que está na pós termina se sobrecarregando por causa disso, né? E aí termina acumulando, de fato, atividades. E como eu disse, naqueles 2 primeiros meses em que foi suspensas as atividades de ensino, que eu não consegui avançar nas leituras, dos orientandos, as pesquisas, aí depois vem aquele sentimento de culpa, né? Tenho que dar conta do atrasado. E aí termino não dando conta porque as atividades estão engolindo ali no dia a dia. Né? Exatamente. Mas, enfim, 2 finais de semana eu estava querendo, chamei meu marido, eu digo, vamos para a praia, porque eu não aguento mais olhar para o computador. Vamos lá para caminhar, olhar mais, respirar, porque senão eu vou pirar. Tem que dar um tempo mesmo. A gente vai ter que dar um tempo. E só um dado assim, não sei quanto é que está o tempo nosso aí. Já está estourado, já. Teve 2... Assim, pela nossa saúde, viu? Porque por mim a gente conversava... Não, eu vou só concluir. Há 2 semanas atrás, nós convocamos uma reunião, porque os alunos também estavam querendo socializar conosco as angústias deles do ensino remoto. Né? E foi uma reunião muito boa. Terminamos nos alongando, né? A reunião de 2h30 até às 6, 6h30. E assim, essas angústias tanto são nossas, como também são parte dos nossos alunos. Né? E aí, na reunião, depois eu disse para algumas colegas que eu me senti cobrada, mas não por a cobrança injusta, não é? Mas no sentido assim, de que antes do semestre começar, nós da Faculdade de Serviço Social emitimos uma nota, né, contra o ensino remoto, porque não tínhamos condições de
bancar esse ensino, bancar no sentido de fazê-lo funcionar como gostaríamos, né? E ninguém, nenhum diretor, na época, né, em reunião de consune, reclama, né, da situação, mas na hora das votações parece que, assim, está tudo muito bom. Então, fica muito difícil você lutar contra uma situação dessa. E aí eu disse às minhas colegas que eu me senti cobrada pelas alunas, porque nós emitimos notas, fizemos questão de socializar em tudo que foi meio de comunicação de docentes e discentes, não é? Porque são cobranças que não nos cabem. É a infraestrutura, é porque a internet não presta, é porque isso, porque aquilo, enfim. Foi uma avaliação prévia, mas que já nos dá panos para as mangas para ver que, de fato, a coisa está complicada. Não é? É isso, não sei se... Não, foi muito bom as suas colocações, dá várias questões que você levanta, dão panos para mangas, dão pesquisas, né? Sim, Muitas sim. pesquisas, se nós pudéssemos. Uma das questões que você toca agora no final, que é algo que me inquieta não há muitos anos, desde que eu entrei dentro das universidades, em 1990, é algo que me inquieta muito, que é a nossa dissociação entre nossos discursos e as nossas práticas, sabe? Então, a gente fala, mas na hora de votar, a gente vota e toma posições que contrariam o que a gente diz no discurso, na hora de efetivar. Então, eu acho que isso é um tema que há muito tempo me me mobiliza, pelo menos internamente, não em pesquisas, mas internamente eu fico pensando, gente, mas o discurso não é de intensificação do trabalho docente, que nós estamos achando que está sobrecarregado. Aí, na hora de votar, a gente vota coisas que a gente contraria aos nossos discursos. Então, esse é um ponto que eu acho que você toca, que é muito importante que a gente abrisse um momento de reflexão, sabe? E até de pesquisa. O que faz com que as pessoas escrevam, publiquem, façam artigos, façam palestras, lives com determinados discursos, mas na hora que estão em comissões, na hora que estão como representantes no colegiados, elas votem contrário àquilo que elas discursam. Então, isso é uma coisa que tem me inquietado. Mas eu te agradeço, tá? Não vamos também nos penalizar ficando mais horas do que deveríamos em frente a essa telinha. Te agradeço você participar desse café dialógico. Te pergunto se você, sabendo que isso vai ficar numa rede, num laboratório, no canal do YouTube, Laboratório de Política da UFRN, se você autoriza que o que você falou, a sua imagem, a sua voz, fique lá disponibilizadas para quem quiser ouvir e comentar. Você autoriza? Ok, autorizo plenamente, viu? Tá E, bom. mais uma vez, agradecer aí pelo convite, né? Precisamos fortalecer nossas posturas políticas, não é? E aí, aquela coisa, se o cenário mais geral está ruim, a gente tem que, pelo menos, fazer com que a coisa flua dentro da nossa instituição. O que é E eu acho difícil, né? Como eu coloquei aí no que final, enfim. a bateria está. Parece que estamos nadando contra a maré, mas um dia chegaremos ao nosso porto seguro. Acho que travou. Vou sair aqui porque a gente já tinha concluído. Tchau.